Olá, seja bem-vindo ao Eurotalk Reflexões e Sabedoria, o podcast que explora o autoconhecimento através da eulosofia. Se você busca respostas sobre o homem, a vida e o universo, aqui pode ser um caminho. Eu sou a Natália Gabriela e para nos ajudar na reflexão de hoje sobre o autoconhecimento, eu convido a doutora Paula Andrea, psicóloga, especialista em neurociência e gestora da eulosofia. Seja muito bem-vinda, doutora Paula. Obrigada, Natália. É um prazer estar aqui com você novamente e com vocês que estão aqui nos acompanhando. Doutora Paula, a gente está aqui sempre falando de autoconhecimento, o como é importante trabalhar a mente, fazer meditação, e eu faço uma pergunta, assim, assistindo os jornais, vendo as coisas como estão no cenário político nacional, internacional, as catástrofes climáticas que estão acontecendo, esse cenário que não é nada animador, né? Se a gente for falar de autoconhecimento diante de uma realidade como a que a gente está vivendo, não é uma utopia? Poxa, que boa reflexão, né, Natália? Quando a gente começa a refletir sobre esse assunto, a gente não pode esquecer de uma coisa muito importante. Porque realmente nós estamos vivendo um cenário dificílimo, né? Essa semana que passou, né, para quem está vendo agora no momento, mais para frente também vamos ver como é que vai acontecer, mas a situação política do nosso país está muito complicada, a situação climática do mundo está muito complicada, é mundial, até o Brasil a gente nunca teve problema, né? Esse ano a gente teve, o ano passado, enfim, as coisas estão apertando. As guerras que a gente não pode fechar os olhos para elas, e parece que as coisas vão ainda ficar mais difíceis do que estão. Só que a gente não pode esquecer de uma coisa muito importante. Tudo passa, mas nós ficamos. Então não importa o que vai acontecer no sentido daquilo que nós não temos controle. O que importa é como nós vamos passar diante desses momentos difíceis que a vida está nos trazendo. E aí, Natália, eu não vejo autoconhecimento, eu não vejo outra coisa que não o autoconhecimento, né? Que o Sócrates trouxe, olha, há mais de 2000 anos atrás, o conhece a ti mesmo, o filósofo Sócrates, e hoje tão presente em nossa vida. Porque é o autoconhecimento que vai nos dar ferramentas. Na filosofia a gente tem as ferramentas, hoje a gente vai dividir aqui com vocês, pessoal, ferramentas muito importantes, que é a base que a gente chama dos 5 movimentos do autoconhecimento. Então, não sai daí, fica um pouquinho, que a gente vai fazer umas reflexões para levar você a entender o quanto é importante essas ferramentas e como elas estão atuais nos dias de hoje, para que seja útil, senão, o que adianta? Não é? Então, vou repetir uma frase que eu falei aqui que eu acho muito importante. Tudo isso vai passar, mas nós vamos ficar. E vamos ficar com a gente mesmo. Não importa onde a gente esteja, nós vamos levar conosco as experiências, as decisões que nós tomamos diante de tantas dificuldades. Porque, infelizmente, tudo indica, não sendo nem pessimista, nem otimista, que não dá para ser otimista, mas não sendo pessimista, os indicadores mostram que as coisas vão ainda se manter difíceis e podem se agravar. Mas nós podemos fazer a diferença, pelo menos na nossa vida. Mesmo as circunstâncias, né, desse movimento, acionando a nossa plataforma de sobrevivência, a gente tem como manter um olhar aí para o autoconhecimento, é isso? Com certeza, é um treino, é um exercício, e lembra que a gente falou do propósito, do ideal, quer dizer, eu tenho que ter uma firmeza dentro de mim. Algumas pessoas não se interessam, não vão se interessar e não é momento. Então, quando chega a crise, ela entra na plataforma de sobrevivência e acabou. Mas muita gente está tentando fazer diferente, né? Então, eu queria falar um pouquinho o que é essa plataforma de sobrevivência, para a gente poder entender e não mergulhar nela de braçada, né? Tipo, sextou e eu vou fazer mesmo, tá todo mundo fazendo, então eu vou fazer. Cuidado, você vai ficar com você depois. Você vai ter que dormir com você depois, né? O depois que a gente está falando é muito depois. A gente chega aqui nessa vida, do lado de lá, da outra, nós vamos continuar com a gente. Então, por que não começar um trabalho mais interessante com a gente agora? A plataforma de sobrevivência, todos nós vivemos nessa plataforma de sobrevivência que é manter a vida. Né? Aí, quando a gente vai estudar pela neurociência, a gente estuda a história, o movimento dos animais, né, o sistema ataque e fuga, que nós também temos, até hoje a gente traz com a gente o sistema ataque e fuga, que quando a gente chega
no humano, né, nós aqui, nós trabalhamos o ataque e fuga e a impulsividade e a omissão. Quer dizer, atacar é ser impulsivo, eu parto para cima do outro com tudo. E a fuga é ser omisso, eu faço os acordos, me recolho, não é? Que é o que os animais fazem para sobreviver. Eles atacam, o que tem que ser mesmo para poder pegar a presa, e eles fogem quando eles estão sendo atacados. Então, esse movimento da vida a gente faz igualzinho, tá certo? O problema é que quando eu entro no sistema ataque e fuga, ou vamos trazer para nós aqui, impulsividade e omissão, trazendo para o comportamento, a gente acaba deixando de priorizar o outro e acaba só fazendo aquilo que são os nossos gatilhos, quer dizer, a gente vai só nos nossos impulsos. A gente entra na plataforma de sobrevivência só para garantir a nossa sobrevivência e da prole. Mas será que nós ainda estamos nesse estado ou a gente pode fazer melhor? Então, o autoconhecimento é esse processo da gente começar a olhar para esses impulsos que você trouxe, seja na omissão ou na impulsividade, porque eu entendo que todos nós temos os dois, né? Dependendo da circunstância, eu vou atacar ou eu vou me defender, porque a gente precisa manter a sobrevivência. E o autoconhecimento é a hora que eu começo a olhar para esse processo e começo a tentar fazer diferente, achar novas saídas, fazer novas conexões. Perfeito, Natália. É exatamente isso. Porque no autoconhecimento, eu deixo de só reagir. Quer dizer, alguém vem e me fala alguma coisa, eu já respondo. Alguém me traz uma situação difícil, eu já faço. Eu deixo de sair dessas reações e começo a agir com reflexão. Então, o como eu faço as coisas modifica totalmente. Por quê? Porque eu tenho esse autoconhecimento. Eu começo a olhar para dentro e me conhecer. E é aí que nós vamos falar das ferramentas daqui a pouquinho. Então, eu saio da impulsividade, da omissão e começo a refletir. E aí eu começo, mesmo com a pressão da vida, que é o que nós estamos vivendo hoje, que é o que faz toda a diferença, não vamos esquecer isso, trazer para a circunstância. Porque quando você pergunta se o autoconhecimento é uma utopia nos dias de hoje, eu digo que eu não quero ser extremista, mas é uma das poucas saídas que nós temos para conseguir fazer melhor. Pode falar. Porque quando você fala, né, a gente está passando por uma série de circunstâncias, que é cenários catastróficos ou situações em que a gente se vê mais em risco, e eu posso usar melhor, porque quando você traz, né, então a gente começa a refletir melhor, eu saio um pouco dessas emoções e eu tenho mais chance de ser assertivo. Por isso que o autoconhecimento é importante, é isso? Correto, Natália. Eu tenho mais condições de fazer o que tem que ser feito em direção a quê? Qual é a nossa referência? Porque hoje tudo nós estamos sem referência. Esse é o grande problema da humanidade. Mas por que eu vou fazer autoconhecimento? Né? Aí a gente teve um podcast que a gente falou de saúde mental. Por quê? Porque a natureza ela tem regras claras. Ela não dá curvas, ela não faz pegadinhas. Não, ela é. E um dos limites que a natureza... Então, a gente sabe, hoje a gente já aprendeu que limite é uma coisa necessária e saudável. Um dos limites que a natureza traz é a nossa saúde. Então, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso soltar os meus impulsos. Sim, mas e as consequências? Então, quando eu começo a refletir as consequências das minhas ações, começo a trabalhar esse autoconhecimento e ver que se eu fizer tudo aquilo que eu desejo e não aquilo que tem que ser feito, atender os meus impulsos, eu começo a sair o que da minha saúde, eu vou ficar doente. Não tem. E aí a gente lembra das quatro forças transformadoras da vida, que funciona também, que é da natureza, que a gente já falou aqui, vamos falar de novo, que é o quê? A dor, o amor, a dor, o cansaço e o remorso. Então, quando bate, né? Por exemplo, eu perco alguém que eu amo muito, pelo amor eu falo, nossa, mas... Ou eu quero estar do lado de alguém que eu amo muito e eu tenho que começar a mudar meu comportamento. Isso me chama para a transformação. E o que acontece? As circunstâncias hoje estão fazendo com que a gente reveja o nosso estilo de vida. E é isso que pega muito. Mas eu vou ter que parar de comer isso, eu não vou ter mais aquilo, eu não tenho mais essa regalia, eu não vou mais ter aquilo. Como é que eu vou viver sem isso? E aí, se eu não estiver praticando o autoconhecimento, eu caio nas carências, que é o que nós estamos fazendo aqui agora hoje. Todo mundo está carente. E pegando, eu acho que a gente também passou por uma fase, né, da humanidade aí, de um período de paz,
em que teve um avanço tecnológico muito grande, vieram todas as revoluções desde a alimentação, em que o alimento é muito mais fácil, a tecnologia que deu acesso à internet, a gente está conectado com o mundo, o turismo que expandiu e a gente pode estar em qualquer lugar em 24 horas, eu consigo chegar no Japão, na Austrália. Então, existe uma sensação de facilidade em todos os campos, né? E todos os cenários que estão vindo agora justamente esses limites que estão nos sendo impostos, seja social, pela natureza, pelas crises que estão vindo, que a gente não está muito a fim de perder esse conforto que a gente conquistou, né? Perfeito. A pergunta, a questão que a gente tem que refletir é a seguinte: todo esse conforto, quer dizer, a tecnologia, tudo isso que aconteceu, que foi, né? A gente viveu esse boom, né? Eu, ainda mais que você, sou mais velha, a gente viveu muito essa transformação tecnológica, as facilidades, poder viajar, tudo hoje pode. Mas será que a gente construiu isso com sustentabilidade? Será que a paz que a gente estava vendo ela era real? E é isso que está nos trazendo uma frustração. E é por isso que é hora de parar e refletir. Porque a frustração de ver que aquela paz que a gente via tão promissora nos anos 80, nos anos 90, que parecia que a gente ia caminhar para algo, para uma humanidade mais justa, uma humanidade mais igualitária, uma humanidade mais tecnológica, com mais facilidades, tudo isso foi engodo. E mesmo o Brasil, né? Eu lembro de pequeno, o Brasil é o país do futuro, e esse futuro, para mim, chegou e nada aconteceu, né? Perfeito, perfeito. Eu era também, né? Anos 80, eu acreditava que o Brasil, eu lembro, putz, o Brasil vai investir em educação. Nós temos tudo para ser um país do futuro, né? A gente tem tudo aqui, é um país rico, é um país. Tá, e aí? Se nós fizemos tudo errado? Se a gente não teve liderança, a gente não soube colocar lideranças, agora não é problema de a gente fazer, nós não estamos aqui para fazer uma análise política nesse sentido, mas nós estamos aqui para avaliar que isso reflete na nossa vida. Porque gerou expectativas em todos e não Isso. aconteceu. Então, gerou um espaço, um vácuo, né? Uma frustração muito grande. Que é o que nós estamos vendo hoje. Então, lembra do ciclo da improdutividade? A gente já trouxe aqui também num podcast. Pessoal, quem tiver mais interesse, vai assistindo o que a gente trouxe. Eu não sei qual foi, mas a gente põe depois aí para vocês. No podcast, é o primeiro podcast que nós falamos de ansiedade. No podcast da ansiedade. Obrigada, Natália. O ciclo da improdutividade, vamos dar uma lembrada aqui, começa com a expectativa. Da expectativa, eu vou cair na ansiedade. Porque se eu espero alguma coisa, eu anseio por aquilo. Eu fico esperando, quer dizer, eu anseio, vou aumentando o meu giro interno, né? Que a ansiedade é essa pressa, essa vontade de que as coisas aconteçam do jeito que eu quero. Só que aí vem o quê? A frustração. Porque as coisas nunca acontecem. Lá no ciclo da ansiedade, lá no podcast da ansiedade, a gente trabalhou nisso no curto prazo, na nossa vida atual, no nosso dia a dia. Quanta coisa a gente espera que acontece, tem expectativa, cria uma ansiedade e se frustra. Tá, agora vamos pegar esse mesmo ciclo, que depois a gente vai falar aqui da frustração, vem o estresse, que talvez é o que nós estamos vivendo hoje, e a angústia, nós já estamos bem na angústia, socialmente, eu estou falando agora a nível social. Vamos pegar nos últimos 20, 30 anos, nessa análise que a gente fez, essa reflexão aqui, onde a gente esperava que o nosso país ia para frente, onde a gente esperava que o mundo não teria mais guerra, onde a gente esperava que as nações, as potências mundiais iriam fazer o que tem que ser feito. Se unir contra o que está acontecendo do clima, né? Se unir para poder fazer ações para que o clima, para que a gente superasse as dificuldades climáticas que a gente já sabia que ia acontecer, e tudo foi ao contrário. Então, essa expectativa vem o que gerou muita ansiedade e agora está vindo uma frustração coletiva. E o que nós estamos vendo desse coletivo no nosso dia a dia? As pessoas estão perdendo o limite de tudo. Por quê? Porque a frustração que ela não... Porque acontece, se a gente não parar e olhar para nós mesmos, nós não percebemos o quanto nós estamos frustrados. O quanto isso está tirando a gente do nosso eixo. E o quanto essas frustrações não refletidas estão trazendo carências desnecessárias. Existem carências que faz parte da nossa falta de maturidade, da gente não aprender, não saber fazer. Isso faz parte da vida. Nós estamos aqui para aprender, ok, mas as carências que a gente está cultivando pela nossa desorganização, pelos nossos pensamentos inacabados, pelas nossas frustrações não refletidas, pelas coisas que a gente está se envolvendo com o meio sem olhar para dentro, achando que tudo fora vai resolver, essas é que nós temos que começar a trabalhar hoje. Porque são essas que a gente não vai conseguir mudar o mundo, né? E nem a gente, de uma hora para outra.
Mas se a gente começar a trabalhar esse olhar que você trouxe aí para os nossos pensamentos, para as nossas pendências, para as coisas do dia a dia, porque a gente tem, de fato, esse movimento político como um todo, que nós estamos inseridos, que é a sociedade, que isso nos gera, e frustrações a gente não reflete, mas a gente também traz as nossas frustrações cotidianas, do dia a dia, que quando a gente é jovem, a gente acha que, né, a vida está pela frente, tudo está por ser feito e descoberto, e aí a gente vai passando o tempo, vê que não consegue realizar uma coisa, não consegue outra, e isso vai trazendo para a gente uma série de frustrações. E é nesse contexto que a gente consegue trabalhar e ir administrando, né? Essas coisas mal resolvidas da expectativa de um jovem, por exemplo, que a hora que começa a ver, poxa, peraí, é esse contexto que a gente tem que começar a trabalhar e se a gente começar a mudar aqui, a gente consegue administrar melhor o movimento que está acontecendo externamente. É isso, Natália. Eu não tenho grandes mudanças de uma hora para outra. Não existe isso. Lembra que a gente falou que a gente não pode ser otimista nem pessimista? A gente tem que ter senso de realidade. O senso de realidade mostra que nossos comportamentos nós não vamos mudar de uma hora para outra. Mas, como também a circunstância, nós não temos como. Eu tenho como resolver um problema lá da Ucrânia? Não tenho. Eu tenho como resolver o problema dos palestinos? Não tenho. A gente pôde ajudar o pessoal lá do Rio Grande do Sul muito. Aliás, o nosso país foi extremamente fraterno, foi muito bonito. Chegaram as doações, está tudo lá, mas agora eles que estão tendo que reconstruir o dia a dia. Quem está na situação é que a gente tem que reagir. Então, a mesma coisa, vamos trazer isso para a nossa vida. Eu não mudo as circunstâncias que eu estou vivendo. Eu não consigo me mudar de uma hora para outra, mas, vamos de novo, eu consigo eliminar as minhas pendências, organizar a minha vida, simplificar tudo. Estou batendo tudo de novo, porque é aí que está o início do trabalho. Começar a refletir meu estilo de vida. A gente fala que a eulosofia é um estilo de vida. Por que ela é um estilo de vida? Porque a gente aprende o que a gente realmente precisa e o que a gente pensa que a gente precisa. Então, lembra que o pensamento o pensamento é a chave de tudo isso. Então, quando eu acredito no que eu estou comprando nas redes sociais, nas mídias, nesse mercado consumista que nós estamos vivendo, quando eu começo a acreditar que eu preciso, desculpa falar, mas que eu preciso ter uma boca assim, um nariz assado e um cabelo ensopado para eu ser feliz ou para eu ser aceito na sociedade, gente, vamos refletir, vamos com calma. Quem quiser saber mais sobre pensamentos, a gente também tem um podcast onde a doutora Paula fala para a gente bastante o que são os pensamentos, dá para entender, é muito interessante. Depois desse vídeo vocês encontram o link aqui embaixo da descrição. Mas eu queria, nesse momento, Paula, entender um pouco melhor, você falou das pendências, né? Eu acho que vamos ser honestos com a gente mesmo, porque a gente não está conseguindo dar conta dos nossos e-mails, do nosso WhatsApp, a gente está em quantos grupos que a gente vai lá, só entra para zerar as mensagens, mas a gente não consegue, já que a gente tem que falar do dia a dia, né, de maneira prática. O que seriam eliminar essas pendências? E é possível dormir um dia, colocar a cabeça no travesseiro sem pendência nenhuma? É possível, claro que é possível. Aliás, nós estamos trabalhando para isso, né? Uma coisa são as coisas que eu tenho que fazer, que deve estar tudo anotado. Aí tem as ferramentas que a gente pode usar. Bem-vinda à tecnologia, né? Então a gente vai lá, usa as ferramentas, a ferramenta que a gente mais se adapta, ou usa a agenda. Se eu não tenho afinidade com tecnologia, agendinha mesmo, anotar ali. São as coisas que eu tenho que fazer. Então, o que está anotado, você não considera uma pendência? Não, desde que. Aí que tá. É relativo, porque se tem uma coisa anotada já há um mês que eu estou postergando porque eu estou procrastinando, aí é pendência. Já a gente até brinca, é uma pendanga, porque é uma coisa que eu estou enrolando, enrolando, enrolando e não quero enfrentar. Pendência é tudo aquilo que eu já deveria ter resolvido, não resolvi, por N motivos. Preguiça, falta de vontade, medo, indisposição. Isso é pendência. Agora, aquilo que eu não consegui resolver, porque o dia não deu o tempo, porque a circunstância não permitiu, porque faltou, não depende de mim, mas está ali anotado, não depende, eu preciso de alguém, de um terceiro. Isso já não é pendência. Então, as pendências é desde uma gota d'água que cai na minha casa, que eu não chamo um encanador para ir lá e resolver para mim, isso é uma pendência. Né? Aquela cortina que já está com furo, aquela camiseta que eu tenho que dar uma costuradinha, tudo isso é pendência. Até as coisas que eu tenho profissionais que eu não estou dando conta de fazer, ler os e-mails, é uma coisa que eu sento lá, faço, tenho que priorizar.
O problema é que eu estou no meu estilo de vida, lembra que a gente falou? Eu não posso ficar assim num dia sem 3 horas sem entrar na internet, sem entrar nas redes sociais. Se eu ficar 3 horas sem ficar vendo o que está acontecendo no Instagram, eu vou ficar por fora. Por fora do quê? O que interessa para nós de verdade? Não, mas se eu não acompanhar aquele influencer, ou se eu não assistir tal série, eu não vou estar por dentro do assunto. Mas que assunto? Esse o que eu estou perguntando parece um pouco duro, né? Mas é realmente o que importa para mim. Então, pendência é até, sabe aquele monte de livros que eu ponho, que eu preciso ler, que a pessoa fala, putz, aquele livro é ótimo. Olha, você tem que ler aquilo lá. É, Olha, você já leu aquele tem livro? até o livro de 1001 livros que você tem que ler antes de Pois morrer. é, você vai ler 1001 livros, entendeu? Faz parte da sua realidade. Ah, não, eu sou um leitor voraz. Ok, é sua realidade ser leitor? É lá que você encontra o alimento que você precisa para manter os seus pensamentos em ordem? Certo, mas cuidado. Não leia muito. O excesso de leitura tira a nossa capacidade de acessar aquilo que eu construí. Então, não tem tempo para eu também ver o que está sobrando. Eu fico só repetindo, decorando, aprendendo coisas novas, ou pelo menos adquirindo conhecimentos novos. E é hora de colocar isso na prática. Porque quando a gente fala de autoconhecimento, exige muita prática. Conhecimento que está faltando muito, que a gente está tentando trazer para vocês aqui, mas tem que colocar na prática. Se ficar só no blá 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 aqui, não adianta. E também não adianta ficar pegando esse exemplo que você trouxe de livro, né? Pessoas que têm muitos conhecimentos, ficar palestrando e mostrando, olha o conhecimento que eu tenho, também não é por aí, né? Então, não é. A gente na Eulosofia tem um conceito que é nosso, assim, a nossa visão. Como que a gente organiza isso? A gente entende QI, que é coeficiente de inteligência, e a gente entende inteligência. O QI é todo esse conhecimento que é o quanto eu tenho a capacidade de adquirir conhecimento, que não é igual para todo mundo. Tem pessoas que têm uma capacidade de armazenar conhecimento muito grande, uma capacidade abstrativa muito maior que outras. Não tem problema nenhum. Não importa o quanto eu tenho, aquilo que eu tenho eu estou usando bem. Por quê? Porque é aí que vem a inteligência. Porque às vezes tem pessoas com muito QI, muito conhecimento, mas não são inteligentes, porque na hora de aplicar aquilo, não consegue aplicar para o bem do todo, com sensibilidade, com arte, com atenção, olhando no olhar do outro, entendendo que o conhecimento que ele tem, se ele não movimentar, é que nem água parada. A água é o que nos alimenta. Ó, tô aqui com um copo de água porque esse copo de água me dá a energia que eu preciso para estar aqui falando com vocês. Senão eu não ia conseguir, certo? Acontece que o conhecimento, ele é a mesma coisa. Mas mesmo essa água pura, se você deixa ela parada, o que acontece? Vai Faz apodrecer. miasma, apodrece, fica fedida, vai trazer mofo, vai trazer um monte de doenças para sua casa. Os conhecimentos não são diferentes. Conhecimento parado em nossa mente vira doença, vai nos empobrecendo. É um peso, é que nem aquele saco de batata que eu estou carregando, se eu não aplicar, não funciona. Então, pessoal, temos que ir atrás de conhecimento sim, mas a gente tem que trabalhar agora para ter postura, comportamento, colocar em prática o que a gente está vendo. Nos tornarmos pessoas que a gente goste. Né? Paula, o que eu tenho que fazer? Quando que eu preciso mudar? Bom, quando eu começo a ter um monte de sintomas que eu vejo que alguma coisa está errada. Eu tenho pesadelo, eu acordo insatisfeito comigo mesmo, eu fico escondendo as coisas de mim. Não, eu não faço isso, imagina, acabei de fazer. Eu nego as coisas que eu estou fazendo. Aí, né, eu nego as coisas que eu estou falando. Eu estava conversando com uma amiga essa semana e ela falou, nossa, eu estava conversando com a minha mãe, isso ela me contando, e a minha mãe contou para mim uma pessoa que eu sou e eu não gostei do que ela me trouxe. Então, muitas vezes a gente não escuta, a gente não consegue nos enxergar, a gente não vê esses comportamentos, né? Mas quando alguém dá um retorno sobre aquilo que nós somos e a gente não gosta, também é um excelente caminho, né? E a gente está muito suscetível. Quando alguém vem falar, não gostei disso, a gente fala, ele não sabe nada, das costas, sai andando. Esse é um comportamento que todo mundo, eu estou enxergando aí fazer. Quando você olha de fato e assume, poxa, tô pisando na bola. Isso, porque a gente reage, a gente não reflete. Então, por exemplo, como é que eu vou falar para minha mãe que ela não me conhece? Opa, é uma das pessoas que mais nos conhece, porque viu a gente nascer, né? Então ela nos conhece, ela sabe, ela pode não acertar todas, porque tem coisas que não é justo, cuidado também, né? Se der algum presente que não te serve, jogue fora, mas discernir aquilo que essa pessoa que eu não gosto é a pessoa que eu tenho que ver para mim mesma e conviver. Então, eu não gosto, ok, vou mudar.
Vou tomar consciência primeiro, vou observar essa pessoa, que sou eu mesma. Então a gente já entrou aí numa primeira regrinha que nós vamos passar o primeiro movimento, que nós vamos passar daqui a pouquinho. Mas antes eu queria falar sobre os impulsos indesejados, que é uma coisa que é batata para a gente perceber que a gente está saindo, que as pendências, os excessos de pensamentos inacabados. O que são os pensamentos inacabados? Tudo aquilo que eu começo, paro e deixo, os pensamentos que eu vou alimentando, as coisas que eu compro para mim, esses livros que eu tô, são pendências que eu vou deixando na minha mente sem finalizar. Sabe esses livros, todo mundo lê isso, faz aquilo, você já fez aquilo? E eu fico com as coisas tudo abertas na minha mente. O problema é que esses pensamentos inacabados, eles vão se juntando e eles formam ideias, e formam ideias desconexas. E aí a gente começa a ter ideias que não fazem parte do nosso contexto e a gente se confunde e quer botar em prática. Bom, a gente está vendo a confusão que nós estamos vivendo e como as pessoas estão. Desculpa falar, mas a gente está vendo muita bizarrice, porque hoje parece que o que é certo é ser aquilo que você não é, ou trazer tudo que você tem de ruim para fora, que é esse estilo de vida de curtir, de nada contra. Paula, você não curte? Claro que eu tenho meus momentos de ter uns momentos de prazer, fazer as coisas que eu gosto, que me fazem bem, mas dentro da minha realidade, do meu contexto, refletindo aquilo que realmente me faz bem. Nós podemos ter o prazer, hein? Não é que é, mas tudo dentro daquilo que me pertence e não daquilo que estão me dando e eu estou comprando sem sentido. É porque eu entendo que o prazer que você está falando é aquele prazer que alimenta a alma, né? Que é aquilo que a gente faz e a gente se autorrealiza, que algumas pessoas é pintar, fazer uma cerâmica, quem gosta de trabalhos manuais, outras pessoas gostam de esporte e fazem alguma coisa, né, mais diferente daquela rotina do dia a dia. E o que nós estamos fazendo hoje é a gente identifica um influencer, alguém que tem algum status, que a sociedade acha que aquele estilo de vida é interessante, e aí a gente copia aquela pessoa sem saber se aquilo de fato é o que nos alimenta, mas para que a gente possa ser reconhecido pelo meio que a gente vive, né? Que é outra proposta. E aí as nossas carências vão perdendo o controle e a gente começa a ter os impulsos indesejados. Mas impulsos indesejados, o que é isso, né? Mas você falou de pensamentos inacabados, eu queria Sim. entender um pouco melhor ainda, um pouco sobre o que são esses pensamentos inacabados, porque eu entendo que pensar faz parte da vida, né? Para eu conseguir falar aqui, eu tenho que pensar. A gente entende na filosofia que eu preciso refletir para fazer um pensamento que seja interessante para todos e transformar isso em fala. Então, esses pensamentos inacabados se o pensar faz parte, o que é esse pensamento inacabado? Se eu preciso do pensar? Então, primeiro o pensar é a nossa primeira unidade produtiva. Então, o pensar é a base de tudo. Tudo parte dele. Acontece que tudo, aí que tá, né? Eu tenho que sair do automático, porque é natural o pensar. Ninguém fala, não, o pensamento, eu não vou pensar mais. Assim como respirar, a gente respira naturalmente. Existem técnicas que fazem com que eu consiga, por alguns momentos, neutralizar, quer dizer, parar as ondas do pensamento, entrar num estado de silêncio absoluto, mas isso são treinamentos. No dia a dia, mesmo quem consegue fazer a meditação profunda, vai usar do pensamento. O problema não é o pensar, é o como. Aí vem os pensamentos inacabados. Então, o pensamento inacabado é tudo aquilo que eu estou deixando entrar pelos meus 5 sentidos, jogo lá dentro, sem reflexão, minha mente vai armazenando, vai guardando e eu vou ficando com uma porção de fragmentos de ideias, fragmentos de pensamentos. De tudo, desde amanhã eu tenho que fazer isso, só que aí eu jogo lá, não faço, fica lá. Porque a minha mente, ela foi feita para nossa sobrevivência. Ela foi feita para guardar tudo que a gente joga lá dentro. Só nós podemos jogar fora. Ela não vai jogar nada fora até o momento que eu organize. Então é a mesma coisa no meu guarda-roupa. Não tem diferença. Vou dar o exemplo do pensamento inacabado. Ou da despensa da minha casa. Vou pegar a despensa, por quê? Porque é uma coisa que vence. As roupas também vencem, mas eu vou jogando, eu vou comprando e vou pondo lá. Vou comprando, uma hora eu uso. Olha, eu vejo isso aqui que é diferente no mercado, eu vou comprar, porque olha que receita legal que eu vou fazer. Ou, nossa, eu vou pedir. Aí, quando eu vejo, quando eu vou limpar a despensa, eu jogo um monte de coisa fora. Tudo vencido. Agora, imagina a gente ter milhões, porque lá na despensa você tem o quê? 100 itens, 200 itens, 50 itens, 20 itens que você vai organizar. Na sua mente, são milhões de pensamentos, porque quanto que a gente pensa por dia? E quanto a gente pensa, e pegando mídia social que você viu, né, você trouxe, a gente fica lá 3 horas nas mídias sociais,
Olha querendo quanto acompanhar. Olha estímulo. quanto estímulo. Então, você falou que se tudo que meus pensamentos captam viram pensamentos inacabados, se eu não faço devida reflexão, tudo isso que nós estamos absorvendo ao longo do dia, que a gente está indo no movimento né, do Solto. trabalho, solto, a gente vai ficando com tudo isso aí de pensamentos inacabados, né? Inacabados. E aí são milhões de pensamentos inacabados, soltos na minha mente. Imagina um monte de faísquinha na minha mente, tudo solto. Só que o que acontece? Eles vão se unindo, porque não tem parceiro. Então vamos nos unindo a tudo que tá, tudo fica, a gente faz uma pasta de coisas inacabadas. Uma pasta que os pensamentos inacabados são coisas que vão, comportamentos, são ideias, vai ficando ali. E eles vão se juntando, e aí isso vai gerando uma insatisfação que a gente não percebe. Então, olha como as coisas vão. Quando a gente fala de eliminar pendências, vamos começar a colocar os pensamentos no lugar, prestar atenção onde eu estou colocando o meu tempo, prestar atenção o que está entrando na minha mente, que começa pelo primeiro movimento do autoconhecimento. Vamos trazer ele aqui, né? Então, vamos lá. A primeira ferramenta que a gente vai passar para vocês é o observar. Como é que eu começo a eliminar ou diminuir os pensamentos inacabados? Observando onde eu estou pondo o meu foco, onde eu estou pondo a minha atenção. Porque o observar é pegar os meus sentidos e olhar. Por exemplo, agora, você abre, olha onde você está, o seu ambiente. Né? Observa onde você está. Esse ambiente está organizado? Esse ambiente está como você gostaria? Tem pendências no seu ambiente? Não tem? Está legal? Como é que você está sentado? Então, o observar é aquele exercício que a gente falou aqui do mirar, só que para fora. Então, o observar é o primeiro passo para eu começar a prestar atenção, trazer os meus sentidos, educar os meus sentidos. Pegando esse exemplo que você trouxe da despensa, né? A gente vai comprando, vai colocando e vai carunchando, o que tá velho vai ficando lá de trás. E aí chega um dia que a gente abre e sente um cheiro ruim e a gente tá atrasado para ir para uma reunião, para o trabalho, e a gente fala, depois eu arrumo e a gente fecha essa despensa, mesmo com um cheiro ruim. E é isso que a gente está fazendo com os nossos pensamentos, né? A gente está Excelente. carregando que você falou, o saco de batata pesada, é esse cheiro ruim que a Que a gente batata sabe que fica podre. passou, a gente sabe que passou, mas a gente, amanhã eu arrumo, amanhã eu limpo. E a gente vai se acostumando com esse cheiro ruim e vai seguindo a vida, né? Exatamente. E isso é um estilo de vida. Quando eu começo a abrir as portas das despensas da minha mente, começo a colocar as coisas no lugar com coragem, com vontade, né? Eu começo a observar para dentro, que a gente chama do mirar-se, né? Tem o mirar-se, e o observar. Observar é para fora, o mirar-se é esse trabalho interno, né? Então, quando eu começo a olhar para a minha mente, trazendo para dentro esse exercício do fora, eu vou organizando também os meus sentidos de dentro para dentro. E essa organização dos sentidos vai eliminando os pensamentos inacabados. É quase que automático. Naturalmente eu jogo um monte de coisa fora, porque eu percebo que eu não preciso daquilo tudo, mas para isso existe o segundo movimento, que é o refletir. Que é quando eu me questiono, eu quero ou não quero? Eu faço ou não faço? Isso me pertence ou isso não me pertence? Não adianta, tá, se eu não gostei dessa pessoa que a minha mãe me descreveu, por onde eu vou começar para eu gostar mais, para eu estar mais conectada comigo mesmo, para eu me sentir melhor comigo mesmo? Como a gente falou, tudo vai passar, pessoal, mas eu vou ficar comigo. Os meus verdadeiros filhos, meus pensamentos, eles estão comigo o tempo todo. Então, vamos começar a educar tudo isso? Vamos começar a trabalhar autoconhecimento. Então, eu observei, eu refleti, e quando eu observo e reflito, eu vou voltar agora lá nos impulsos indesejados, que é o resultado desse monte de pendências e de pensamentos inacabados. É, você já explica o que são os impulsos desejados, mas no começo você falou que não existe milagre, né? Mas eu discordo um pouco. Eu me lembro aquele filme Identidade Borne. Eu acho que é o primeiro filme e que ele chega assim, ele tá passando em um lugar e ele chega num bar e aí ele conversa com alguém e ele sabe as placas de todos os carros que estão parados no estacionamento. E aquela cena, a primeira vez que eu vi, eu falei, nossa, um dia eu quero ser assim. E eu tenho uma dificuldade muito grande de identificar rostos, a minha observação eu sempre considerei muito precária. E eu comecei, quando eu conheci a eulosofia, comecei a praticar essa observação. E eu vejo que já trouxe melhoras. O tanto que eu cresci nesse processo de observação, estou longe ainda de decorar, de ver todas as placas do carro, mas eu vou dar um exemplo, por exemplo, do dia a dia. Na quitanda, né, no supermercado, a gente consegue, isso no passado, 5 anos atrás eu não conseguia e hoje eu já consigo, por exemplo, passando a compra,
ficar atenta em colocar as coisas na esteira, observar o que está sendo passado e colocar de volta na sacolinha, porque quantas vezes a mulher que está no caixa ali, a pessoa que está ali erra e passa um produto que você não comprou e muitas vezes a gente nem observa. Então, esse observar, ele tem pegando agora, voltando para esse cenário, né, que a gente está vivendo de catástrofes e imprecisões. Peraí, tudo bem, foi essa semana que eu passei e passaram um produto de R$ 25 que eu não tinha comprado. Peraí, R$ 25. Vamos colocar, se a gente vê o tanto que a inflação está comendo, né, a nossa compra do mês, esses R$ 25 podem fazer muita diferença. E esse observar, ele vai dando essa capacidade da gente identificar tudo isso o tempo todo, pegando para essa despensa. Se a gente consegue observar melhor o que está ali, diminuir as perdas do mês, a gente consegue ir administrando. Então, quando você fala que não tem milagres, os resultados são lentos, mas eles aparecem, né? Mas é por isso que não é milagre. O milagre é uma coisa que acontece de forma inexplicada do nada. Você trabalhou para isso, Natália. Por isso que vale a pena o autoconhecimento. E é um depoimento que eu dou também. Tudo que eu trabalhei até hoje com foco comigo mesma, eu consegui. Não necessariamente o quanto eu queria, não necessariamente, não é o ideal, é você conseguir fazer essas mudanças, melhorar, educar os sentidos, acalmar os pensamentos, ter mais clareza do que você quer, onde você quer chegar, é construído. Então, é esse trabalho mesmo de você conseguir fazer tudo isso ao mesmo tempo, mas isso é um treino. E por que não começar a treinar agora? Então, você trouxe um benefício do observar, muito interessante, e é isso. Agora, imagina isso em tudo na nossa vida, né? Às vezes, a gente quer dar uma notícia ruim para uma pessoa, ou você está insatisfeito com um funcionário, uma pessoa que está trabalhando com você, que ela não está mais, ela está num momento difícil, e você precisa chamar ela para a realidade. É uma necessidade. Mas se eu não observo o momento, eu faço isso na hora errada, do jeito errado, da forma errada, e não vou educar. Eu vou reprimir e trazer revolta. Quando eu observo, quer dizer, observo a pessoa todos os dias, para eu ter um histórico dela. E quando ela chega, que eu estou preparada para falar, para fazer uma avaliação, eu olho e falo, hoje não é o dia. Espera aí, essa pessoa não dormiu bem essa noite. Respeito o outro, isso é a observação que traz. O jeito dela andar, o olhar triste, ou o olhar mais... Você percebe o momento que a pessoa está. Então, você passa a respeitar a pessoa. Olha que diferença, é o observar. E o que eu ia comentar também é que observar não traz só coisas positivas, porque quando a gente passa a observar, tem esse ganho, mas a gente também começa a se observar mais, e aí a gente também começa a ver, e agora pegando os impulsos indesejados, a gente começa a se enxergar mais e começa a ver o tanto de gafe, o tanto de coisa que a gente faz, e a gente fala, putz. E a gente começa a se ver o quanto nós somos indelicados, né? Quanto esses impulsos agora, que é esse que eu gostaria que você explicasse pra gente. Natália, é bem isso mesmo. E às vezes as notícias são doídas, viu? Para nós mesmos, né? Eu começo a perceber que eu sou uma pessoa invasiva. Eu nunca imaginei que eu fosse uma pessoa invasiva. Eu sempre achei que eu fosse uma pessoa respeitosa. Não, eu sou invasiva. Porque a gente tem uma autoimagem diferente daquela que a gente está expressando. Por quê? Por causa dessa bagunça, tanto dos pensamentos quanto das emoções. E a gente acaba tendo esses impulsos indesejados que nós vamos falar agora. E quando eu começo a observar os impulsos indesejados, isso vai me trazendo outra qualidade de vida. Porque eu não vou me reprimir. Não adianta reprimir. Vamos lá. Antes de falar deles, não adianta você reprimir, não adianta negar, não adianta ficar... Às vezes a gente fica constrangido com a gente mesmo, mas esse constrangimento é positivo. Porque esse constrangimento é a alavanca para que eu possa refletir e buscar novas saídas. Agora, reprimir, se julgar, ficar se punindo, não. A mente não aceita punição, repressão, julgamento, não vai me levar a lugar nenhum. Agora, reflexão, tomada de consciência, se propor a mudar e fazer o que tem que ser feito, os resultados vêm, como a Natália trouxe um exemplo bem prático aqui para nós. Então, os impulsos indesejados sabe aquela, é a manifestação da carência no quero, quero, faço, faço. Ah, eu quero, acabou. Ah, eu faço e acabou. E aí eu começo a falar coisas, comer coisas. Então, vamos dizer assim, falar demais, falar de forma inapropriada, ser indelicado, como você falou, mas eu não quero às vezes fazer, mas vomita. Tinha uma personagem, eu nem lembro mais o programa,
de humor. Um desses programas de humor antigos, da minha época, pessoal. E que ela falava assim, eu não vou falar, eu não vou falar, eu não vou falar, eu não vou falar. Falei. E aí ela soltava assim uns absurdos e o marido colocava o marido em situações assim vexatórias. Era engraçado. Por que era engraçado? Porque a gente ri daquilo que a gente faz. Né? Hoje ficou politicamente correto, tem muita coisa que a gente não pode mais fazer, mas essa personagem, não vou falar, não vou falar, não vou falar, falei, são os impulsos indesejados. Porque às vezes tem coisas dentro da gente que o nosso discernimento fala, não fala. Você vai constranger a pessoa, não vai resolver nada, mas a gente não aguenta, a gente vomita. Faz parte, né? A ideia é a gente fazer isso cada vez menos. A mesma coisa daquele docinho a mais. A dieta que eu sei, eu não estou falando de regime, estou falando de dieta. Alimentos que eu sei que não me fazem bem, que vão me fazer mal, que eu vou passar mal, vai destruir meu intestino, mas eu vou e como. Paula, você disse que não pode reprimir, que a mente não aceita a repressão, Sim. mas a ideia é ir fazendo cada vez menos, que é se educar, Certo. né? Como, de fato, assim, na hora que vem esse impulso, como que é esse processo de eu conseguir, de fato, até o momento que eu não tenha mais essa vontade de falar? Então, quando eu começo a identificar, primeiro eu tenho que identificar esses impulsos. Eu tenho que identificar o que eu estou fazendo. Aí vem a segunda. Então, eu observei. Olha só como a regrinha funciona. A regrinha, a gente chama de regrinha porque, mas é o movimento funciona. A posição de observar, educar os sentidos funciona. Porque eu vejo o que eu estou fazendo, né? Porque tem coisas que são gritantes. E outra coisa também, se eu não vejo na hora, existe um amigo nosso que é infalível, pessoal, que é o nosso travesseiro. Quando a gente põe a cabeça no travesseiro, se eu dedicar 5 minutos, e se for uma coisa muito gritante, eu não preciso nem dedicar. Aquilo vem, que a gente chama de eco da consciência. Tom, 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 olha o que você fez, olha o que você fez. Putz, você não precisava ter feito aquilo, né? Aí você fica ali naquele constrangimento, aquela coisa, daí você fala, ah, mas já foi, não é nada. É sim, claro que é. É você perdendo o controle de você. Tem coisa mais preciosa que isso? É muito. Então, só que não adianta. Quando eu falo, é nada, eu estou sendo indiferente. É o descaso. Quando eu falo, não posso mais fazer isso, eu não quero mais fazer isso, é a repressão. Eu jogo uma energia, uma força de vontade, uma raiva para mim mesmo, uma raiva embutida, e eu me puno com aquilo. Também não vai resolver. Por quê? Porque esse tipo de comportamento, tanto a indiferença quanto essa punição, essa repressão, a mente vai guardar isso daí. Ela não vai entender, olha, isso daí não serve para você. Ela vai entender que isso é importante para você. Ela vai guardar, porque você pôs uma emoção forte. Lembra que as emoções é o que grava? Mas, se eu refletir e falar, peraí, o que me levou a fazer isso? Putz, eu falei aquilo, eu fui indelicada, ou eu comia demais, ou o que me levou? E eu vou buscar a raiz. Eu vou buscar o que está por trás. E aí, com o exercício da reflexão, eu vou chegando o quê? Naquela carência e naquilo que eu penso que preciso, mas eu não preciso. A maioria das coisas, a gente fala muito quando fala de carência, pensa lá no que o pai deixou de dar, no que a mãe deixou de fazer, nos nossos dramas e tudo aquilo que a vida, que é difícil, sim, existe, não estou negando, certo? Mas espera aí, tem coisas que eu estou acreditando que eu preciso, eu não preciso, eu posso resolver. Então eu começo pelas pequenas coisas, pelas coisas mais simples e vou trabalhando. Até eu entender que a minha mãe fez o melhor que ela podia. O meu pai fez o melhor que ele podia e que eu não sou mais aquela criança e que hoje eu posso lidar diferente com essa emoção, mas pela reflexão. Que aí nós vamos devagarinho dando outras ferramentas aqui para a gente aprender como fazer isso com consistência, né? Mas é importante, quando eu chego nessa raiz, eu começo a colocar as coisas no lugar. Então, os impulsos indesejados, ele o topo, né? Todo mundo dá esse exemplo porque é muito interessante. Ele é o que aparece do iceberg. E eu tenho que buscar a raiz, que é a carência, que está lá no fundo, que tem várias camadas. Então eu começo pela camada que está mais perto do oceano. Aí eu vou um pouquinho mais fundo, e vou entendendo os motivos. Vou entendendo as minhas fragilidades com respeito. A natureza, então, ela tem esses mecanismos que nos ajudam, né? Você trouxe o eco da consciência, então a gente não precisa, por isso que eu acho que a filosofia ela é tão interessante, a gente pode buscar dentro de nós, e a filosofia ela vai dando essas ferramentas para a gente aprender a escutar essas vozes, que muitas vezes a gente nega, né? Eu estava conversando também uma vez com uma amiga, e ela estava falando, como assim a resposta está sempre dentro de mim? Eu tenho que ter um norte.
E aí que as pessoas muitas vezes falam, não, mas eu tenho que buscar dentro de mim e se eu errar? Então, fala um pouquinho, Paula, assim, como que é esse processo que você trouxe? Vamos aprender a nos escutar, vamos aprender a refletir. E aí eu tenho que ter essa coragem de escolher, né? De ter essa input. Peraí, eu vou. Pode ser que eu erre, pode ser que não, mas não tem como eu fazer. Voltamos também para os influencers, né? Que falam, não, você faz isso. Uma época estava na moda tomar café com manteiga, porque aí a manteiga segurava a cafeína, então você ia ter durante o dia inteiro mais energia. Peraí, aquilo pode funcionar para aquela pessoa, mas será que para mim isso faz sentido, né? Então, esses modismos, tomar essa decisão do que ser feito, que eu acho que é o próximo passo, né? Se você puder explicar e por que as pessoas têm tanto medo nesse processo e óbvio que é mais fácil, deixa eu seguir o que tal pessoa está falando, né? O medo, o medo hoje nós não vamos entrar muito no medo, que é um assunto bem, mas o medo ele é uma energia propulsora nossa, né? O medo ele garante a nossa sobrevivência. Nós é que fizemos uma leitura do medo assustadora e isso foi uma forma também de nos manipular, né? Porque pelo medo você você controla qualquer pessoa. Duas ferramentas que são poderosas. A ignorância, quer dizer, você mantém a pessoa sem o conhecimento, por isso o conhecimento. Uma vez eu vi, conhecimento salva vidas, é verdade, o conhecimento ele salva almas, e é isso que a gente aprende na filosofia, porque quando a gente aprende o autoconhecimento, que é conhecer você como um ser, você está salvando você mesmo, salvando no sentido de trazendo vida para você. Então o conhecimento é fundamental. Uma das formas é a ignorância e a outra é a manipulação do medo, que a nossa sociedade faz De manter o muito bem. controle De agora, manter né? o controle, isso. Então como que eu controlo as pessoas? O sistema nos controla deixando a gente ignorante, então dá influência, dá bastante coisa, dá. E mesmo esse excesso de informação, né? Sabe-se que a hora que Sim, o excesso você de coloca informação, muita informação, a pessoa não sabe muito bem e ela continua ignorante, ela né? cai na lady, né? Ela cai na letargia, porque é muita coisa, ela se perde, porque não tem o discernimento ainda, não sabe fazer a seleção. E o segundo é o medo, que você manipula pelo medo, você segura a pessoa. Então, quando eu tenho medo de errar, vem aí vamos lá. A gente está falando da reflexão, vamos falar um pouquinho mais do refletir para responder sua pergunta. Qual a diferença de pensar e refletir? O pensar, como a gente falou, são todas as informações que vão entrando na nossa mente e a gente já tem lá um monte de pensamentos que estão guardados, assim, muita coisa. Nossa biblioteca é imensa. Por isso que eu falo, cuidado com muito livro. Cuida da sua biblioteca primeiro, dá uma saneada naquilo que está aí dentro. Que são os pensamentos. Tá tudo lá, são dados. Então, todos esses dados que estão registrados na nossa mente se manifestam por pensar. A reflexão já é uma ação, já é um ato, já é um comportamento de trabalhar o pensamento. A reflexão é quando eu questiono, quando eu abro o leque de soluções. Então, quando eu consigo olhar uma situação, seja ela externa, ou as possibilidades internas, o que a minha mente está me trazendo de experiência do passado, o que a vida está pedindo para eu fazer, e eu tenho que refletir qual a melhor solução naquela circunstância, naquele momento, com aquela pessoa. Então, isso é reflexão. Quando a gente fala, peraí, isso me serve? Eu estou refletindo, estou jogando um questionamento para dentro de mim e eu vou buscar dentro de mim uma coerência naquilo que eu estou fazendo. E a reflexão vai me abrindo possibilidades. Então, quando o medo me trava, porque o medo ele trava, né? Lembra da que a gente falou? Da impulsividade e da omissão, ou eu vou ser impulsivo, eu vou sair batendo em todo mundo porque ataque é uma defesa, sempre é defesa. O medo ele sempre busca a defesa, mesmo quando ele ataca. Que é a Ou que é sobrevivência da vida. sobrevivência. Então eu ataco o outro para me defender. Ou eu entro na omissão, faço acordo com todo mundo e faço aquilo que eu não gostaria de fazer, me submeto a situações que eu não gostaria, ou eu travo. Eu travo, não faço nada, eu fico paralisado. Eu lembro uma vez, dar um exemplo bobo, mas é isso, numa prova, né, da faculdade, era uma prova muito difícil. Eu fui colocar o meu nome, eu travei, eu não lembrava o meu nome. Peraí, quem sou eu? Peraí, eu tenho que pôr meu nome aqui. É meu nome. Olha a gravidade do medo. Eu estava morrendo de medo de não me bem na prova. Né? E ali, isso para mim foi uma experiência rica. Até hoje eu nunca mais travei, ainda bem. Mas por quê? Porque eu procurei saídas. Não posso, como assim? Se a vida me trouxer uma dificuldade, eu vou travar? Não, eu tenho que encontrar saídas. Então, quando eu travar ou tiver esse medo de eu não saber, ficar com medo de errar e não conseguir fazer uma opção, vamos refletir que todos nós estamos aqui para aprender. E que errar é o começo do aprendizado. Todos nós erramos.
A diferença é errar de má fé e errar de boa fé. Eu vou entrar aqui agora no má fé. Eu erro para levar vantagem, sei que eu estou prejudicando o outro, porque a gente sempre sabe, sei que eu estou pensando só em mim e que, desculpa aí, né, que o resto que se vire, para não falar outra coisa. Agora, a boa fé é quando eu estou tentando fazer o melhor, eu quero acertar, eu quero fazer o que eu acho que é justo, mas eu ainda não consegui. Esse erro, a vida, o universo e as pessoas que estão perto da gente, elas entendem. Dificilmente alguém vai jogar na sua cara um erro que você fez de boa fé. Se fizer isso, é porque a pessoa também você tem que refletir se é a pessoa certa para estar do seu lado. Porque a gente tem uma compreensão natural desse tipo de comportamento que a gente faz o tempo todo. O problema é quando a gente está fazendo as coisas para prejudicar mesmo, levar de má fé. Aí a gente leva uma invertida. Então, aceitar. Lembra que a gente já falou aqui uma vez? Aprender a errar é fundamental. Mais importante do que acertar é aprender a errar, é aceitar o erro, é aceitar as perdas, é aceitar que a gente não ganha todas. E isso tem a ver com o estilo de vida. Isso tem a ver com a nossa visão do que a gente quer para a gente mesmo. Então, quando a gente começa a trabalhar isso dentro desse autoconhecimento, pela reflexão da gente com a gente mesmo, e não porque alguém falou para a gente fazer só, mas porque isso tem sentido na minha vida, eu começo, Natália, a eliminar pendências. É natural, eu vou simplificando tudo, eu vou aplicando as coisas que me fazem sentido. E se a vida é assim, a natureza é assim, eu começo a fazer também. E os resultados virão. E o tomar atitude, né, que é o terceiro movimento dos 5 que você estava falando, né, que é observar, refletir, depois vem o tomar atitude, Isso. é justamente esse processo, né? Isso, é bem isso. Vamos trazer aí os impulsos indesejados, Claro. né? Então, quer ver? Eu vou dar um exemplo para vocês básico, assim, bem... acabei de almoçar, eu sei que eu já comi uma quantidade de açúcar, que eu não preciso mais de açúcar. Isso eu sei pelo conhecimento, tá? Mas, aquela vontade de comer o docinho. Não é assim? Aquela vontade, é o impulso indesejado. Por que é indesejado? Porque eu já sei que vai me prejudicar, né? Então, um dia vou como docinho, aí depois que eu comi, porque geralmente eu nem percebo isso, eu como o docinho, depois que eu comi, puxa, eu podia ter ficado sem esse docinho. Ó, impulso indesejado. Então, eu observei que eu comi, que nem sempre eu observo. Depois que eu observei, eu refleti, falei, olha, eu não precisava desse docinho. Tá bom. Então, amanhã eu não vou comer o docinho. Chega amanhã, eu não como docinho? Não, eu como docinho. E assim vai. Até uma hora que eu tomo uma atitude. Porque eu posso observar e refletir, saber que aquilo não está bom para mim, mas enquanto eu não decido internamente que já chegou no meu limite, que eu posso fazer diferente, esse é o ponto. Não é que eu vou ser prejudicado pelo docinho. Não, eu sei que se eu ficar sem aquele docinho, vai passar à vontade. Lembra que eu falei que tudo passa, mas a gente fica? Porque quem vai ficar depois com o açúcar no corpo sou eu. Então, olha, é diferente, eu não estou me punindo. Ai, não posso comer docinho agora. Ai, como eu sou infeliz. Nossa, meu metabolismo não funciona mais, eu tenho que mudar. Não, vou mudar. Porque eu descubro. Então, eu tomo atitude. Tomar atitude é a decisão de dentro para dentro. Então, eu falo para mim assim, nas minhas meditações, numa hora, logo depois que eu comi o quinto, sexto docinho, hora que eu vejo que eu estou já enjoada, que já não está mais me fazendo bem, eu falo, chega, vamos parar com o docinho. Então eu tomo atitude. Amanhã eu não vou comer o doce. Mas tem que ser de mim comigo mesmo, definido, claro com o que eu quero fazer. Sabe o que acontece no outro dia? Eu não vou ter vontade de comer doce. Não, não é verdade. A vontade vem, o meu corpo quer, a minha mente, ela está condicionada. Eu ensinei para ela comer um docinho depois do almoço. Só que eu vou olhar para aquele impulso indesejado, que já é um impulso indesejado, porque já deixou de ser algo natural, e vou falar assim, não, hoje não. Faz o seguinte, ó, eu posso criar umas... Sabe, eu não preciso ser dura comigo. Faz o seguinte, eu vou ficar uma semana sem comer doce para desintoxicar. Se depois eu achar que eu preciso, eu volto. E eu vou avaliando. Aí, em vez de eu comer doce todo dia, eu passo a comer 3 vezes por semana, 2 vezes, uma vez. E aí eu descubro que eu não preciso do doce. Isso que é o educar-se. Uma outra dica que você me deu uma vez foi: a hora que vier esse movimento, o que você perceber antes de fazer, muda de atividade. Então, se você está assistindo televisão, está em casa, né? Num domingo, por exemplo, que é o dia que a gente mais realiza os impulsos indesejados, Esses, né? esses de alimento. Peraí, então se eu estou assistindo uma televisão, tá, deixa eu levantar e vou fazer uma outra coisa.
que aí a minha mente ela quebra um pouco essa, eu mudo a atenção, eu mudo o foco, sempre também com essa conversa, né? Não com esse movimento punitivo, mas não, peraí, tá, então deixa eu mexer numa planta, deixa eu regar as flores, vamos fazer alguma outra Isso. coisa para criar um outro movimento e eu sair desse padrão, né? Perfeito. São várias técnicas, essa também é muito boa, funciona, né? E agora trazendo, saindo do café, saindo do docinho, das coisas mais, entre aspas, fáceis, vamos pensar no comportamento. Quando eu já falo uma coisa, eu tenho um comportamento, por exemplo, tem pessoas que não conseguem falar bom dia, boa tarde, boa noite. Elas não conseguem. Então, primeiro, ela tem que observar que ela não tem esse hábito. Segundo, ela vai refletir: por que eu estou fazendo isso? O que isso está me trazendo? E terceiro, ela toma uma atitude interna. Aí vem a ação, né? Que é o quarto movimento. Ó. Tomar atitude é decidir internamente. Espera aí, o outro merece um olhar meu. Por que eu me acho tão mais importante que o outro? Será que eu sou mesmo? Eu tô falando quem faz isso por arrogância. Tem vários motivos, gente. Não tô titulando aí, não vai levar causa e efeito aqui. São vários motivos, mas vamos pegar uma pessoa arrogante. Ela acha que ela é a boa do pedaço, ela não precisa mesmo, ela não tem tempo. Como é que ela vai perder tempo com o outro? Tudo pode ter por trás disso. Então, observar. Isso é um impulso indesejado, não parece, mas é. Porque é uma arrogância que sai e que eu desprezo o outro. Isso, E que todo mundo percebe, né? não, só a gente que não, Só a né? gente que... Gente, como é que pode, né? Mas é assim que funciona. Aí eu percebi que eu tô sendo indelicado com as pessoas, tá bom. Então vamos lá, vamos observar, vamos refletir, vamos tomar atitude. Não consegui na primeira, não consegui na segunda, não tem problema. O importante é estar sempre refletindo, retomando, tomando atitudes, decidindo internamente, percebendo o que está por trás do comportamento, trabalhando a periferia, que às vezes eu descubro que eu não falo bom dia por outros motivos, e eu começo a sanear, ó, esses excessos. Uma hora eu vou falar bom dia para todo mundo, com um sorriso ainda. Boa tarde, boa noite. Eu vou construindo, tudo é construindo. Então, ó, só para fechar, ou melhor, voltar um pouquinho. Observei, refleti, tomei atitude, vou falar de novo, ó, observei, refleti, tomei atitude, agi. Ó, a ação é o quarto movimento. Deixa eu te perguntar uma coisa, Natália, quantas vezes a gente vai direto para a ação? A maioria, né? A gente vem o pensamento, vem aquele impulso e a gente já... Que é a reação. Então, estão entendendo a diferença de ação e reação? A ação, ela é refletida, é trabalhada, ela não vai pelos impulsos da plataforma de sobrevivência, que é simplesmente resolver o momento e acabou. Eu deixo de ser do momento e começo a refletir as consequências do meu comportamento. Então, tudo isso, imagina num momento de crise, quanto isso é importante. E o que eu ia trazer aqui é que a gente está falando, né, de grandes coisas, né, da crise, a gente começou falando das questões que nós estamos passando, que parece coisas muito grandes, e os exemplos que você está trazendo, né, que eu trouxe também, são pequenos movimentos do dia a dia, não tem nada muito miraculoso, nada muito grandioso, são tudo coisas que todos nós podemos começar a fazer diferente. Desculpa. E vai dar o efeito, Não, né? esse é o segredo. É um grande segredo. Porque as grandes coisas eu não tenho controle. Vamos lembrar? Eu não tenho controle da. Olha, com toda a tecnologia, nós não temos controle da natureza. Ela está fazendo o que tem que ser feito e acabou. Quem estiver no caminho dela, se for eu, se for você, mas a gente trabalhou tanto autoconhecimento, não importa. Se eu estiver no lugar errado, na hora errada ali, vai acontecer. A gente não tem controle. A gente tem controle sobre os políticos, o que os grandes políticos estão fazendo. A gente tem controle sobre o sistema que está regendo o mundo. A gente tem controle sobre essa questão das mídias sociais, como a inteligência artificial está sendo usada para nos manipular. Não, a gente não tem controle sobre isso. Eu tenho controle sobre mim. E eu tenho controle sobre mim onde, gente? Nas grandes situações, não, porque se vem uma grande situação e eu paralisar, eu sinto muito, eu vou paralisar. Se eu sair correndo, se eu sair atacando, vai acontecer. Eu não tenho controle nesse momento, eu tenho controle antes, nas pequenas coisas, organizando a minha vida, simplificando tudo. É isso que me prepara para os embates da vida. É isso que me traz o discernimento, é no dia a dia, nas pequenas coisas. Aí sim, por isso que falar de autoconhecimento nos dias de hoje nunca foi tão propício, tão importante, tão fundamental. Uma outra coisa que você trouxe para a gente também é a importância de simplificar tudo. Essa semana saiu no Roda Viva a Tamara Klink, que é filha do Amir Klink, e ela fez uma reportagem muito interessante, uma entrevista, e aí apareceu também para assistir no YouTube o Roda Viva do Amir Klink de 95,
Conta um Uma pouquinho quem que é entrevista. o Amir Klink O para Amir quem... Klink, ele é navegador, escritor, ele atravessou o Atlântico, ele é um desbravador aventureiro aí. E a entrevista é toda para entender, peraí, como assim você é tão aventureiro assim? E uma determinada hora, a repórter pergunta, peraí, Amir Klink, não tá ficando muito claro, porque do jeito que você tá falando, parece que você não gosta de aventura, mas você atravessou o Atlântico sozinho, num barco à vela, como assim você não gosta de aventura? E aí ele fala, de fato eu não gosto de aventura. Eu não gosto numa hora que eu tô descendo uma onda de 40, 25 metros. Eu gosto de saber que eu vou chegar no meu destino com segurança. Então, para isso, eu planejo muito bem a minha viagem, eu faço toda uma estrutura, eu simplifico as rotas. E aí ele começou a falar que ele fez um estudo que ele conseguiu diminuir mais de 100 litros de água na travessia, porque ele fez uma outra técnica de desidratar os alimentos. Então, ele gosta, ele é um grande planejador. E aí ele vem falando, ele fala também que o Brasil é uma terra muito boa, porque tá tudo por ser feito, né? A gente tá tudo, nada funciona direito. Então olha quanta coisa a gente tem para trabalhar, quanta coisa a gente tem para realizar, e quando a gente vem esse olhar do simplifique tudo, né, que é o que você traz aqui também, e aí fazendo essa conexão, peraí, ele atravessou o Atlântico, pegou tempestades e ele sobreviveu. Então, e ele fala, não, eu nunca quebrei um osso. Eu nunca passei por situações arriscadas. Ele tinha risco, mas eu sabia onde eu estava medindo, tudo era comedido. Então, se a gente entender esse olhar também, né, dessa plataforma da sobrevivência, né, vamos pegar essa, enquanto você está ali navegando sozinho, você está na sobrevivência, mas a gente tem como fazer diferente. E mesmo com todas as circunstâncias, se a gente aprender a ler a natureza, aprender tudo isso que você falou, tudo isso que a gente não tem controle, mas a gente olha os fatos como estão acontecendo e a gente se planeja, faz uma jornada, a gente consegue ir trabalhando para não travar, né? Que é essa questão, na hora que eu fui na prova eu não consegui escrever meu nome. A gente acha sempre que são grandes coisas, mas é nesse detalhe, né? Por isso que o simplificar. E eu queria que você explicasse melhor como que a gente pode simplificar no nosso dia a dia. Natália, o exemplo é feliz, né? Então, aí vem a simplificação da nossa vida, ela exige planejamento, como ele trouxe, é real. Ela exige, primeiro eu queria pegar do começo, assim, começo, meio e fim em tudo que eu fizer. Porque é o que ele fez. Tudo que ele ia pegar, ele pegava do começo, meio ao fim. Quer dizer, é um planejamento simples, porque tem muita gente que tem resistência a planejar. Planejar parece uma palavra assim, ai, vou ter que planejar. Não, isso daí não. Eu prefiro ficar na situação e resolver lá na hora, porque aí a resposta vem e eu resolvo. Gente, E eu vou achando as e eu vou saídas, né? achando as Achando que é super saídas, que eu criativo, sou né? supersônico, que eu sou o cara. Pessoal, funciona numa ondinha, mas se você pegar uma onda de 40 metros, você não vai aguentar. Então, planeja na ondinha, que é o quê? Vamos começar devagarinho, então? Começo, meio e fim em tudo que você fizer. Isso já é um planejamento, você sabia, Natália? Porque para eu terminar algo, seja fazer um almoço. Às vezes a gente está fazendo um almoço, fazendo um serviço de casa ou fazendo alguma coisa trabalhando no computador, a gente abre uma pasta, vou pegar o computador, vai, abre uma pasta, abre outra pasta, aí vem para cá e puxa aqui, aí abre e-mail, aí quando vê, passaram-se 2, 3 horas e a gente começou uma porção de coisas que são importantes, mas não terminou nenhuma. Aí como é que eu vou pôr o travesseiro sem pendência? Como é que eu vou pôr a cabeça no travesseiro? Não é o travesseiro, eu, né? A cabeça sem pendência. Se eu abrir tudo e não fechei nada. Então, eu peguei uma coisa por disciplina. Termina. Isso é planejamento. Pegando o almoço é terminar e dormir sem louça na Sem pia, louça né? na pia, né? Por exemplo, fazer à noite é mais complicado ainda. À noite, você vai lá fazer seu lanche, seu jantar, seja o que for, vai deixar a louça na pia. No outro dia, a cozinha está cheirando, você está chegando na cozinha, você está sentindo o cheiro. Para quê? Lava a louça, começo, meio e fim. No começo, é o que a gente falou, é difícil. Vai uma preguiça, um cansaço, uma indisposição, a mente fala, ai, minha novela começou. Olha, novela, hein? Agora eu voltei lá no passado. Ah, vou perder aquela live. Ah, eu vou não sei o quê. Ah, eu vou não sei o quê. Mas a importância de você terminar o que você começou aqui, isso é um princípio de planejamento. Então, simplifique a sua vida.
Começo, meio e fim em tudo. Elimine pendências, porque as pendências são um caos. Eu estou pegando tanta pendência porque isso complica a nossa vida. Porque eu nunca consigo eliminar, eu vou só acumulando. Fique atento aos pensamentos inacabados, ao excesso de informações. Que pela reflexão, a gente já deu a dica aqui, pela reflexão eu começo a perceber o que é meu, o que não é, o pensamento que me serve, o que não me serve. Eu trabalho os pensamentos, elimino os excessos. Então, isso é que é simplificar a vida, a base. Nós vamos falar só arroz com feijão. Porque o resto nós vamos falar depois. Porque senão, se a gente não fizer arroz com feijão, se você não estiver disposto a fazer isso, na boa, tá? É porque não é seu momento, mas cuidado, porque pode ser. Descubra de verdade. Mas se você começar a fazer essas simplificações, que é começo, meio e fim, que é a disciplina. Disciplina nada mais é do que começo, meio e fim. Eliminar as pendências, prestar atenção nos pensamentos inacabados, identificar, vou dar mais uma meta, identificar seus impulsos indesejados. Falei só identificar. Não falei para você eliminar ainda. Identifique. Ó como é. Você já está simplificando sua vida, por incrível que pareça. E o quinto movimento que você trouxe, então, se a gente conseguir fazer tudo isso, e nós estamos com muita dificuldade, né? Vamos agora sem dar grandes exemplos aqui, e dormir todo dia com a louça limpa, requer muita disciplina, né? Pega a louça, pega as roupas, pega o movimento próprio do dia a dia. Cada um tem o seu, cada um tem a sua louça. Você precisa descobrir qual é a sua louça, né? Mas se a gente conseguir praticar nesses movimentos, e aí nessa entrevista também o Amir Klink, ele fala que uma hora a gente vai ter que aprender, porque ele fala, o Brasil é fácil porque tem muitos recursos, mas uma hora isso vai acabar, e aí pela dor a gente vai ter que aprender, e não tem nada mais educativo do que o movimento de escassez, né? Ele fala bastante disso. Olha que legal. Muito legal. Lá, pessoal, uma das forças transformadoras da vida, a dor. Isso, é um bom exemplo, porque isso. a água vai acabar, a gente está agora jogando água fora, a dor vai vir. E aí você trouxe, né, que se você não quiser agora, não tem problema, não é o seu momento, fica atento, porque as coisas estão mudando, e aí volta para esse cenário, para tudo que está acontecendo. A gente pode negar, a gente pode fingir que nada está acontecendo, mas as coisas estão acontecendo, e aí não é uma questão de pessimismo, é uma questão de identificar os fatos e vir esse planejamento. Tudo bem, vamos pegar de novo essa analogia do barco, né? Pode ser que a gente atravesse o Atlântico sem nenhuma tempestade, mas pode ser que venha uma tempestade. O que acontece é que a gente tem que estar pronto para a tempestade que pode vir. E a gente está fingindo que não vem a tempestade, seguindo a vida, e acho que cada um tem a sua louça para lavar, cada um sabe que vai ter que atravessar alguma coisa aí, que se a gente se planejar, a gente pode passar pelo processo melhor, e é descobrir essa louça que é o autoconhecimento, né? Exatamente isso, é um passo, né? É bem isso. Então vamos descobrir qual é a nossa louça, quer dizer, quais são essas pendências que eu tenho que eu posso eliminar. Elimine, porque isso vai te trazer fibra interna. Vai te trazer, vai simplificar, vai eliminando a sua preguiça, que é um dos grandes vilões aí. Os impulsos indesejados e a preguiça são dois vilões, porque eu tenho preguiça de planejar, gente. Todo mundo sabe planejar esse começo, meio e fim, as coisas do dia a dia, as coisas pequenas, mas eu não começo nunca. Então, eliminando a preguiça. E aí vem o que você me perguntou, né? Qual é esse último movimento? Que nós falamos 4, são 5. Né? Então, olha, eu observei, refleti, tomei atitude, que é decidir internamente o que tem que ser feito. Então, vamos lá, observei, abri, eduquei os meus sentidos, estou educando. Quando eu falo de observar, gente, não é só com o olho que a gente observa, é com os ouvidos, é com o corpo, é quando eu começo a perceber o que está por trás das coisas. A observação, ela vai muito além. Lembra que eu dei o exemplo da pessoa que você quer dar um feedback para ela, mas não sabe se está na hora certa? O observar, você olha o que está por trás dela, o brilho do olhar, os movimentos, o que está passando dentro dela, e ter uma visão muito mais profunda com o tempo. Refletir, abra as opções. Agora não é hora. Ó, o dado que eu peguei falou para mim, não é hora de fazer o que você queria fazer. Então, flexibiliza, recua, toma uma atitude, não é a hora, vou encontrar um momento melhor. Então, observei, refleti, tomei atitude, vou para a ação, então, que nesse caso a ação é não agir. Olha que interessante. Eu agi sim, mas a não agir com ela, não dar esse retorno para a pessoa, é uma ação interessante. E aí vem o quinto, que é o saber esperar. Tá, eu fiz tudo isso, então eu garanti o resultado. Não, infelizmente não.
Por quê? Porque eu estou em aprendizado, eu posso ter feito uma leitura errada. As circunstâncias podem não ser favoráveis, as coisas podem sair do controle. Enfim, são muitas variáveis. Eu tenho um retorno contrário daquilo que eu esperava. São muitas variáveis. Tá bom, vou começar tudo de novo. Olha a continuidade. Observar, refletir, tomar atitude, agir e saber esperar. Esses 5 movimentos, eles são o grande pilar do autoconhecimento para quem quer realmente trabalhar. Essa é a dica de hoje. Paula, muito bom assim ter todo esse olhar. E para quem está em casa, fica aí esse desafio de identificar tudo isso que está acontecendo, colocar os seus próprios desafios, criar esse movimento. Pega um desses movimentos, se você achar que todos os 5 são muito desafiadores, escolhe um, pratica. Sugiro você começar pelo observar, que é o primeiro, então o primeiro movimento vai sempre abrindo espaço para os próximos, mas ter esse olhar de como nós estamos passando, do mundo em que nós estamos vivendo, e propor esse desafio. Peraí, qual seria a minha chance de trabalhar uma sobrevivência dentro de um olhar do autoconhecimento? Fica também esse convite para você, que eu sei também que já está praticando, mas vamos colocar um desafio aí na semana. Será que eu consigo ficar um dia sem água? Quanto que será que eu consigo diminuir o meu consumo de energia elétrica? Enfim, pus aqui algumas provocações, mas cada um pode achar o seu caminho e achando saídas, trabalhando por si mesmo. E esses 5 movimentos é o caminho que eu entendo que vai dando uma grande diferença e vai... Nós, como seres, se nós sobrevivemos até aqui, a gente tem muitas condições de achar saídas trabalhando através dessas 5 ferramentas. Com certeza, Natália. Essa acho que é um movimento, assim, a dica para nós trabalharmos esses 5 movimentos. Essa sugestão sua é legal, quer dizer, comece por uma coisa. Você pode fazer o seguinte, pega um movimento do comportamento, por exemplo, o observar, e faz um desafio externo, como a Natália falou, hoje eu vou economizar água. Quanto que eu consigo economizar? Hoje eu vou prestar atenção como que está meu gasto de energia elétrica, como que está o meu consumo, se eu tô gastando muito combustível, enfim, escolhe uma coisa para você se integrar também com o movimento da natureza. Mas não vai fazer diferença, eu vou fazer diferença? Faz porque faz diferença para você. Né? Então fica aí, pessoal, a gente sempre gosta de falar uma coisa, eu vou repetir hoje, nosso assunto foi bem puxadinho. Aquilo que serviu, usa, guarda. Aquilo que você ficou em dúvida, deixa aí. Quem sabe uma hora, né? Mas não deixa inacabado, deixa como uma possibilidade, nada inacabado. Deixa uma possibilidade que isso possa servir para você um dia. E aquilo que não serviu, joga fora. Não guarda aquilo que não serve para você. É uma dica também que simplifica muito a vida da gente. Obrigada, doutora Paula. Obrigada a todos que ficaram com a gente até aqui e nos vemos no próximo episódio. Eu que agradeço, pessoal. Obrigada por vocês. Obrigada, Natália, mais uma vez.